E aí, tá ficando claro para você? Qualquer coisa deixa nos comentários aí que a gente vai trocando ideia. Bom, vamos lá. A próxima dor é a dor da traição. Dor da traição. Essa daqui, ela pega muitos detalhezinhos que são interessantes da gente começar a avaliar. Então, o que acontece? A pessoa que tem essa dor emocional da traição é porque ela sente que ela sempre é trocada, que ela sempre é traída. Que a pessoa que está em um relacionamento, e não falo relacionamento apenas relacionamento tipo de homem e mulher, coisas assim, não, mas que tem uma relação com alguém que ela vai ser trocada a qualquer momento. Então ela vive aquele pânico de que o seu namorado vai acabar trocando em qualquer momento, e aí às vezes a pessoa está passando, os dois estão andando juntos, e o rapaz olhou na direção de uma outra mulher e a pessoa já se sente completamente insegura, já se sente completamente triste ou com raiva, porque a pessoa olhou e às vezes nem estava olhando, estava vendo uma outra coisa, mas já bate todo esse sentimento na pessoa que tem essa dor emocional da traição, porque ela fala, meu Deus, não é que ela pensa, eu sempre vou falar isso, porque é para a gente ir gravando na sua mente de que não é esse pensamento propriamente dito que vem na pessoa. Por exemplo, ela viu alguém ali, passou, o parceiro olhou numa direção e não estava nem vendo uma outra pessoa ali, por exemplo, não estava nem vendo uma outra mulher, só que na cabeça da pessoa olhou, o quê? Nossa, tem que tomar cuidado, porque senão ele vai acabar me trocando por outra pessoa, vai me trocar por aquela mulher, e aí acaba gerando uma série de sentimentos de cunho negativo, como tristeza, raiva e tudo mais. Mas não é esse pensamento que vem logo assim, por exemplo, ela vai me trocar, essa pessoa vai me trocar. Não, não é isso. É aquela sensação, e esse pensamento é como eu disse assim, não é propriamente essa ideia, mas é algo que remete a essa ideia de ser trocado. E é imperceptível para a pessoa ela não vê quais as falas mentais que aparecem na mente dela, mas a mente capta e os sentimentos captam. E aí acaba gerando nessas ações. Então a pessoa sente medo de ser trocada. E qual que é, além desse, quais são as outras formas de expressões, quais são as outras formas de sentimento? Então uma pessoa que sofre disso, ela gosta de ser, por exemplo, muito envolvente com as pessoas, ser sedutor, envolvente, manipulador, sempre querer controlar a situação no qual está. E não é necessariamente, como eu falei, só nessa questão, por exemplo, sexual, questão de atração física e tudo mais, não é só nisso. Pode ser, por exemplo, um exemplo que inclusive eu já vi, entre sócios. A pessoa acabou fazendo sociedade com uma outra e essa outra já tinha sofrido um golpe de um outro sócio. Aí quando esse que sofreu um golpe fez uma sociedade nova, o que aconteceu? Ele que acabou dando golpe no outro. Por quê? Porque ele falou assim, porque todo mundo agora vai querer me passar para trás. Então eu vou passar essa pessoa para trás primeiro, para que eu não venha ter prejuízo no futuro, né? Sabe aquela coisa de que quando você fala, né chumbo trocado, a dor é menor, né? A pessoa que foi traída fala, agora eu vou trair também no próximo relacionamento. Não é isso que ela pensa, apesar de muitos falarem, né? Ah, nossa, se acontecesse comigo, eu já na hora saía com o melhor amigo do meu namorado e tal, porque chumbo trocado dói menos. E não tem essa de dói menos, dói e instala traumas mesmo. Se o impacto emocional para você, se o valor que você dá para aquilo tiver equivocado e o impacto emocional for forte, vai se instalar um trauma e você vai começar a pensar, sentir e agir de acordo com esse elemento psicológico que influencia aí no final das contas, as ações que você toma.
Então, mas não estou falando propriamente dito de só, né, relação entre homem e mulher, entre relação afetiva, assim, mas pode ser em qualquer tipo de relação, quando a pessoa tem essa questão de ser traída. E essa questão de ser envolvente, sedutor, é no sentido de querer controlar ali as situações, os relacionamentos, para que ela sempre tenha uma sensação de controle daquilo. Por quê? Por que a pessoa que que passa por essa dor quer ter essa sensação de controle? Porque ela sempre está pensando num plano alternativo para quando as coisas derem errado para ela. Porque ela pensa, porque na verdade ela já, quando, por exemplo, ela vai sair, experimentar um relacionamento novo. Quando ela vai fazer isso, ela já está pensando no fracasso que vai ter nesse relacionamento. Se ela já está pensando no fracasso, se ela já está pensando que ela vai ser traída e tudo mais, provavelmente, e ela fala assim às vezes, então eu vou trair primeiro, você entende? Ela já está, na verdade, ela já está entrando no relacionamento se baseando no fracasso. E por se basear no fracasso, os seus pensamentos e sentimentos e, consequentemente, nas ações vão culminar aonde? No fracasso desse relacionamento. Por exemplo, daí ela vai lá e acaba traindo a pessoa primeiro e a outra pessoa estava lá e falou, meu Deus, o que aconteceu? Então, a pessoa ela gosta de ter esse controle para que ela tenha sempre uma escapatória, sempre um plano B, né, para poder, como diz assim, suturar, né, a ferida ali do que vai acontecer, né, do erro que vai acontecer nesse relacionamento, nessa questão que ela está passando. Né, por exemplo, falando de relacionamentos, você pode ver uma pessoa que sofre traição, ela tem na agenda dela vários contatos. Por exemplo, vou sair à noite. E aí já vai sair à noite, já vai pensando que vai dar errado e então ela já deixa um contato de gatilho. Já se der errado nessa noite aqui, eu já vou deixar, como diz, pré-agendado com essa outra pessoa aqui. E aí vai lá, manda uma conversinha e tal, já para deixar aqui meio que no jeito, se caso der errado com esse outro aqui, eu já vou com essa outra pessoa aqui. E falando de negócios, por exemplo, a pessoa, ela já fala, não, esse cara vai me roubar. Então ele já arquiteta todo um plano para que ele não seja roubado e que, se for o caso, ainda vai meter como diz, um tropeço no outro para que antes que o outro cometa isso com ele. Então, a pessoa ela tem essa característica de ser controlador, sedutor, de usar todas as habilidades que ela possui, mesmo que às vezes ela não seja mestra nisso, não seja boa nisso, mas ela quer usar, né, essa questão de manipular para ter uma falsa sensação de controle, para poder, caso o plano dela venha a dar errado, e a tendência é que vai dar errado, porque ela já está entrando nesse plano com a ideia de que vai dar errado. Então as chances de dar errado, a chance dela cometer ações que vão levar ela ao fracasso são altas. Esse é o grande ponto que o pessoal fala da autossabotagem. A pessoa já entra como diz assim, com a ideia de cometer ações que vão levá-la ao fracasso naquele determinado plano. E novamente eu falo, só que a pessoa não tem noção disso. Ela não tem noção que ela já está cometendo as ações para que aquele plano dela inicial dê errado. E aí o que acontece? Ela fala, mas não tem problema porque eu tenho uma escapatória. Mas não é assim que funciona. Então, essa é a questão da pessoa que se sente traída, que se sente de fato trocado por outra pessoa ou por situações, né? Acontece também, né? Por exemplo, a pessoa, a esposa, um exemplo, tem aquela sensação de ser trocada pelos amigos, tem aquela sensação de ser trocada pelo futebol. Já vi gente, olha só o absurdo de que a pessoa acabou cometendo o ato de traição porque o seu parceiro ele tinha as suas questões de, por exemplo, de sair, de bater o seu futebol, de fazer ali o seu lazer em um determinado dia, e a pessoa tinha tanto medo de se sentir traída, de ser trocada, né, e estava sendo trocado por uma questão de uma situação,
que acabou traindo o parceiro por conta disso, inclusive até com uma pessoa que era conhecida do seu convívio social ali. Então, essa questão da traição sempre vai voltar para isso. O controle, a sensação de controle da situação mediante a um plano B e mediante a essa questão de sempre sou trocado.